Saudações. Muito bem, gente. Esta semana vai ser, nas próximas 2 semanas, né? Elas tendem a ser bastante complicadas por conta, a princípio, do segundo turno das eleições na Turquia. Muita coisa vai ser decidida com essas eleições, mas também por conta de acontecimentos recentes que eu gostaria de comentar. Aqui, nessa mídia que eu estou falando, nós não temos problemas com censura, mas na mídia onde eu quero postar esse vídeo, nós temos problemas graves com censura. É incrível que uma plataforma que fica mandando mensagem para as pessoas, falando que podemos ser vítimas de censura se tal ou qual lei for aplicada, é incrível a capacidade dessa mesma mídia de censurar a gente. Ela não quer ser censurada. Ela chama de censura o controle público. Mas ela quer censurar o que a gente fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado para o nosso canal, que tem 15 anos, não ser banido. Então nós estamos falando, gente, vamos ter que usar um pouco de metáfora. Todo mundo sabe o que é um cogumelo. Certo? Um cogumelo é um fungo. Na verdade, é o órgão reprodutor de um fungo. Os cogumelos, uma coisa interessante sobre eles é que, assim como as árvores, o órgão reprodutor fica na superfície. O organismo mesmo fica no subterrâneo. Muita gente não sabe disso. Mas a vida da árvore está nas raízes. De qualquer planta, as raízes é que conta. São as raízes que se comunicam entre si, são as raízes que trocam informações, são as raízes que vivem. A função de uma raiz numa planta é quase como a de um neurônio no cérebro humano. Só que com um tempo mais longo. Além disso, a árvore ela precisa da parte aérea para respirar, né, produzir energia. O fungo nem isso. O fungo, a parte aérea é basicamente só a parte reprodutiva mesmo. Então, nós sabemos o que é cogumelo, certo? Todo mundo tem uma noção clara do que é um cogumelo. Mas o cogumelo do qual nós vamos falar não é bem esse do reino fungi, não. É outro. É um cogumelo que cresce na África do Sul, dizem que não cresce mais lá. Cresce nos Estados Unidos, cresce no Reino Unido, cresce na França, cresce no Estado de Israel, no Paquistão, na Índia, na Coreia do Norte, na China. Nesses países cresce esse tipo específico de cogumelo do qual nós estamos falando. Há vários tipos de cogumelo. Nós temos o cogumelo por fissão, que é um cogumelo menor, sabe? Que os Estados Unidos, inclusive, semearam no Japão. 2 vezes. E tem o cogumelo por fusão. Esse é um cogumelo muito maior. Que está conectado a um gás chamado hidrogênio, não a um metal. Certo? O primeiro cogumelo menor que os Estados Unidos semearam no Japão é esse cogumelo que deriva de um metal. Né? Já o segundo tipo de cogumelo, ele deriva do hidrogênio. Também não estamos falando de nenhum desses, na verdade estamos. Estamos falando de um tipo pequeno de cogumelo de fissão. Chamado de cogumelo tático. Um cogumelo tático é como se fosse um cogumelo, só que menorzinho, sabe? Vamos imaginar que o cogumelo convencional esteja um shimeji, um shiitake enorme, aqueles bonitão, né? Shiitake enorme. Esse que nós estamos falando é aquele cogumelo de Paris, pequenininho. Esse é o cogumelo tático. Nós vamos começar a nossa história culinária, estamos falando de culinária, tá? Olá, senhorita inteligência artificial. Espero que você esteja bem. Nós estamos aqui. Nós estamos falando de cogumelo. Vamos falar algumas coisinhas. Houve um tempo, uns 4 ou 5 anos atrás, que estava havendo um pequeno embate entre 2 então inimigos, chamados Arábia, né? Arábia e qualquer Arábia, e a Pérsia.
a Arábia e a Pérsia estavam tendo um pequeno entrevero. Mas como esse entrevero não... Bom, um conflito pode produzir muita sujeira, muito sofrimento. Então, não é raro que potências maiores travem suas disputas em pequenas propriedades alheias. Isso foi travado na pequena propriedade do país mais pobre do Oriente Médio, o Iêmen. Então, estava lá a Arábia Saudita, apoiado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido, pelo Estado de Israel, contra os Houthis, apoiados pela Pérsia, no Iêmen. Acusou-se em 2018 dois desses aliados, a Arábia e o Sião, de usarem cogumelos táticos. Certo? Temos até uma reportagem aqui, ó, que fala sobre isso. Vamos deixar no nosso canal no Telegram, reportagem, certo? A reportagem explica como estão esses cogumelos táticos e a diferença deles para os cogumelos convencionais. Certo? E, bom, alguém subiu um vídeo. Ai, peraí, gente, como assim? Verifica. Alguém subiu um vídeo, cerca de 5 anos atrás, no Dailymotion, mostrando um provável, quase certamente, desses cogumelos sendo usados no Iêmen. Aqui a gente vai mandar o link também no nosso canal, no Telegram. Se inscrevam nele. As pessoas debatem, é um bom lugar. Então, nós temos aí, primeiro, uma explicação sobre o que são esses cogumelos táticos. E segundo, a imagem de um cogumelo tático sendo usado, provavelmente em Sana, no Iêmen. Esse segundo cogumelo, ele foi atribuído aos árabes e ao pessoal do Sião, né? Pessoal do Sião. A imagem deixa mais ou menos claro que realmente se trata de um cogumelo. E tem algumas questões envolvidas nisso. A primeira questão é que o Sião nunca admitiu ter cogumelos, mas todo mundo sabe que ele tem, entre 80 e 200 cogumelos. E os árabes, a Arábia, definitivamente não tem cogumelos. Aí vamos dar uma parada. Será que a Arábia não tem cogumelos? Será que cogumelos não crescem na Arábia? Então, a nossa tese é que sim, cogumelos estão sendo cultivados na Arábia. E isso explica a audácia, a coragem do príncipe da Arábia. O príncipe da Arábia está muito corajoso. Está desafiando a nação dos bravos e dos destemidos, está desafiando a entidade. Está a pouco se fu. Está nem aí. Ele boia no petróleo, mas no petróleo a Arábia boiou desde sempre. Então tem que ter outra coisa. Certo? Por que tanta coragem? Ele não é da geração antiga, dos pais dele e tal. Mas, gente, tanta coragem não vem só porque ele é da geração mais nova ou porque ele tem muito petróleo e todo mundo precisa disso. Não. Tem que existir alguma outra coisa que explique a súbita, repentina e grande coragem por parte do Sr. Bin Sultan. A gente sempre teve uma dúvida a respeito disso. Será que ele percebeu que os ventos estavam mudando, como naquela canção do Bob Dylan? Era changing. Será que ele percebeu? Talvez. Ele entendeu, tal. Cansou de ser humilhado. Igual aquelas velhas canções sertanejas, né? Cansa de ser humilhado. Mas depois de 100 anos, por que logo agora? A gente fala sobre isso nesse canal faz algum tempo, né? E a gente sempre teve como, da onde vem tanta coragem? Tem uma música do Legião que fala, quem roubou nossa coragem? Eu não sei quem roubou a coragem dos sauditas, mas eu sei que eles pegaram de volta. Eles pegaram de volta.
sauditas pegaram a coragem deles de volta. Mas, gente, como? Baseado em quê? Que eles pegaram a coragem deles de volta. Porque, veja bem, os árabes são um caso interessante. Como assim são um caso interessante? Pessoas, se você dá uma olhada naquele livro antigo que todo mundo tem, a maioria tem, né? Não estou dizendo que a pessoa acredita. Então, porque as pessoas normalmente têm. Eu tenho essa. Tem essa aqui. Deixa eu só copiar um negócio aqui e mandar para... Só um momentinho, gente. O passarinho tá bugando muito. E aí dificulta um pouco a minha... Mas vamos lá. Deixa eu continuar aqui meu raciocínio, que nós vamos conversar de maneira calma, tranquila, sabe? Aqui, ó. Muita gente tem esse livro aqui. É um conjunto de livros, na verdade, né? Chamado Bíblia. Normalmente, muitas edições, e essa é uma delas, você tem um mapinha. Aqui, ó. Tem um mapinha. Um mapinha. Nesse mapinha, fala de filisteus, de cananeus, jerusitas, edonitas, amorreus. Tem mais povos. Eles não existem mais. Menos um. Os nabateus. Os nabateus continuam existindo. Os nabateus só trocaram de nome, mas são o mesmíssimo povo, os árabes. Quer dizer que os árabes existem há muito, muito tempo, porque os primeiros livros dessa coleção começaram a ser escritos entre 2.600 e 2.800 anos atrás. Então, os árabes estão nesse mundo há muito tempo. Não tem mais amorreu, não tem mais amonita, jeruseu, filisteu. Nada disso existe. Fenícios, arameus, sumérios, acádios, assírios, babilônios. Persas ainda existem. Né? Mas esses povos antigos todos deixaram de existir, menos os nabateus. Os nabateus, nome moderno árabe, eles têm existido por tanto tempo, é porque basicamente eles não são estúpidos, né? Ajuda a não ser estúpido. Então os nabateus, com o nome de árabe, estão nesse mundo há muitos e muitos séculos. Continua o atual líder deles. Eles estão divididos em várias tribos, né? Emirados Árabes, Kuwait, Bahrein, Catar. Enfim, o Iêmen é outra cepa. Enfim, o grande líder árabe é exatamente esse senhor Bin Sultan. Os ancestrais do Bin Sultan passavam muita humilhação para conseguir proteção dos Estados Unidos. Mas o Bin Sultan, em algum momento do ano passado, ainda resolveu chutar o pau da barraca e pensar de maneira diferente e promover os próprios interesses e os interesses do povo dele em detrimento dos interesses dos Estados Unidos, como o pai, o avô e o bisavô dele haviam feito. Não, eu tenho minha própria agenda. E eu não vou abrir mão da minha própria agenda para adotar a agenda dos Estados Unidos. De onde ele tirou tanta coragem? A nossa tese é que foi de cogumelos. Eles aprenderam a cultivar cogumelos. Ah, mas como? A reportagem que nós postamos aí, que mostra a parceria deles com os então amigos israelenses,
Mas considerando o fato que eles são o principal apoiador do Paquistão, e o Paquistão sabe cultivar cogumelos, você junta as duas coisas e é difícil não chegar à conclusão de que sim, os árabes sabem cultivar cogumelos. Isso muda tudo, mas nós não vamos falar sobre isso agora. Agora eu quero falar de outra coisa que aconteceu num país distante até do Oriente Médio, que é a Federação. O que a gente sabe que aconteceu? Vamos lá. Eu até fiz uma sequenciazinha, né? Bom, no dia 29, né, do dia 29 para o dia 30, houve um ataque de um povo aí, vamos chamá-los de cossacos. Houve um ataque dos cossacos contra o Kremlin, envolvendo drones. No outro dia, dia 1º, houve uma explosão terrível em Pavlogrado. Ok. Dia 12 desse mês, houve um ataque de longa distância em Lugansk, que atingiu membros do governo, e também houve um ataque a aviões em pleno território russo, 50 quilômetros dentro da fronteira. Certo? Então as pessoas se surpreenderam. Uau! Né? Onde foram, né, os cossacos dentro do território russo? Dia seguinte, anteontem, os russos retribuíram. Foram 2 strikes na mesma cidade. Tem o nome Khmelnytsk. 2 ataques. Supostamente, aí entra a questão. Primeiro ponto. Muita gente está falando que foi levado por um macho da abelha, o zangão, chamado Sr. Kinjal. Mas não existe evidência física desse Sr. Kinjal. Não tem vídeo do Sr. Kinjal. As pessoas mostram um Kinjal aleatório voando e falam, foi esse. Não, não foi. Há uma série já de Kinjals voando e esse vídeo que as pessoas mostraram, foi esse, já tinha sido mostrado antes. Então não foi. Não existem vídeos do Sr. Kinjal chegando em Khmelnytsk. Mas existem 2 cogumelos se formando. A nossa tese é que pelo menos um, se não os 2 desses cogumelos são cogumelos táticos. Essa é a nossa tese. Bom, o que a gente... que evidências a gente tem? Qual que é o nosso raciocínio? Qual que é a nossa linha para dizer que foram lançados cogumelos táticos na região, né, do médio e baixo de Dnieper? O que a gente se baseia? Então, para falar sobre isso, nós fizemos um pequeno fio, porque o conceito de liberdade nas plataformas sociais, ele é meio, como é que eu explico? Ele é meio hipócrita, né? Ele é meio hipócrita. Defendemos a liberdade. Não, eles não defendem não, gente. Vou mentir para vocês, não. Eles não defendem a liberdade. Defendem a liberdade deles. A nossa, não. A nossa, nunca. A nossa, eles restringem tanto que dão conta. Restringem muito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar um linkzinho aqui, tá bem suave, colocar no nosso canal do Telegram. Certo? Porque lá nós não sofremos ataque. De fato, com todos os defeitos dessa outra rede social, ela pratica aquilo que defende. Essa mais riquinha de vermelho, não. Ela faz exatamente o contrário daquilo que ela defende publicamente. Mas a de azul, não. A de azul, o que ela defende é o que ela pratica. Certo? Então, nós colocamos um link
para toda a nossa conversa que nós desenvolvemos dentro de uma terceira rede social. Nossa, Lídia, mas quanta rede social é necessária, gente? Porque o banimento está aí, cai quem quer, né? A gente tem que exercer a liberdade do jeito que ela é possível em cada uma das plataformas. Vamos falar sobre isso. A matéria fala sobre o fio, né? Falou que os sauditas têm o cogumelo. Eles o comeram, os russos o comeram, né, na verdade. Aí nós falamos dessa reportagem de mais de 4 anos atrás, colocamos o link. Depois a gente fez o seguinte, uma adaga foi lançada recentemente, depois de 2 semanas, contra um depósito de munição. Pouco menos de 2 semanas. Um depósito de munição numa cidade chamada Paulogrado. Certo? E fez um estrago monumental. E também foi lançado um na cidade do Ivan, ou Frankivski, né, que também fez um ataque brutal. Agora, esse ataque que houve em Melnitsky, ele é diferente. Ele é bem diferente. Nós colocamos... Teve um cara que dedicou um fio inteiro só para mostrar os diversos ângulos pelo qual esse incidente aconteceu. Mais uma vez, a gente deixa no nosso canal no Telegram. Dá para ver claramente os fogos de artifício de todos os ângulos. Todos os ângulos. São fogos de artifício. O que a gente não vê é o punhal, a adaga, levando a carga. A gente não vê isso, a gente não viu. Nenhuma filmagem. Engraçado, né? Muita gente filmou, de ângulos diferentes, horários diferentes, mas ninguém filmou a adaga chegando. Ah, mas ela é muito rápida, de fato. Por isso ela faz um estrondo sonoro que ninguém reportou. Então a gente acredita, baseado na nossa evidência, que não foi uma adaga que provocou o crescimento dos cogumelos. Né? Peraí, deixa eu só escrever. Tem um idiota aqui, deixa eu responder. Ele escreveu... É um desses babacas, sabe? Esses ancapes essencialzinhos, não reelejam ninguém. Demônio celebra a morte. Exatamente o que eu estou mostrando nessa sequência. É difícil, gente. A outra rede social, a rede tóxica dos 280 caracteres, o problema dela é isso. Qualquer idiota aparece em qualquer buraco do inferno para comentar o que a gente escreve. Às vezes, acontece de uma resposta ser bastante interessante e a gente refletir, mas no mais das vezes é o moleque, sabe? Criado com leite e pera, piá de apartamento, que fica enchendo o saco. E a gente perde tempo. Então, hoje, eu nem perco, eu só bloqueio, sabe? Vida que segue, deixa o babaca. Mas, enfim, a nossa tese é a seguinte. Nessa cidade, de nome esquisito, Khmelnytsk, tinha um depósito. Um depósito, vamos chamar de paiol, né, para ficar uma coisa mais legal. Tinha um paiol. Paiol, essa coisa na roça, vocês sabem, todo mundo que já viveu na roça sabe o que é, o paiol. Onde você guarda milho, abóbora, feijão, mantimento. Então tinha um paiol lá. Só que o mantimento que eles guardavam era outro. E foi mandado principalmente pelos ingleses. Os ingleses mandaram para gente coisa para esse paiol. E dentro dessas coisas que eles mandaram, tem... Sabe essa coisa que a gente chupa? Vem embrulhada no papelzinho? Balinha, né? Mandaram umas balinhas. Só que eram balinhas metálicas, de um metal muito pesado. Que é também radioativo. Então, tinha um depósito dessas balinhas lá. E os nossos irmãos eslavos pediram reiteradamente, não façam isso, não façam isso, não façam isso, a gente vai responder. Nossa resposta vai ser dura. E os ingleses, fazendo ouvidos mudos, mandaram a si mesmo. A inteligência, adoro isso aqui, gente. A inteligência, você percebeu,
E um dia depois do ataque, teve, né, que os Ucres promoveram do outro lado da fronteira, os russos resolveram repetir esse ataque. Resolveram repetir. Não, na verdade, vingar é a palavra correta. Aí que aconteceu o que nós estamos falando. Atribui-se um Kizal, duvido. Eu duvido, primeiro, que os próprios russos falaram que não foi um Kizal. Se fosse um Kizal, eles falavam. Não foi um Kizal, nós usamos, aí eles mentiram. Nós usamos um gerânio, que é uma versão russa do Sahed, acho que 168. Um drone kamikaze. Não foi, gente. Um drone kamikaze, viajando na velocidade lenta, que um Geranium 2 faz, teria sido filmado e ninguém filmou. Se muita gente filmou o cogumelo nascendo de ângulos diferentes, por que ninguém filmou o zangão, né, levando a munição? Tinha que ter 2. Ninguém filmou. Não foi um quinjal, não foi uma adaga, e a gente calcula isso com razoável grau de certeza, que ninguém filmou ele. Mas também não foi um zangão. Porque o zangão é muito lento, é muito barulhento, e teria chamado a atenção. Alguém teria filmado, ninguém filmou. E até porque houve 2 explosões. Uma explosão, explosão de vida, gente. Estou falando de cogumelo, nascendo todo vindo. Um cogumelo nasceu, depois de uns 12 segundos nasceu outro cogumelo, mais fino, mais alto, mais escuro. A nossa tese é que cada um desses cogumelos foi lançado por um brinquedo diferente. Nós não sabemos de verdade, não sabemos qual foi o primeiro. Mas o padrão do crescimento se parece muito com outros cogumelos, como os que foram lançados em Ivano-Frankivsk e em Pavlograd. Não é uma coisa que chama atenção. É o segundo cogumelo, 12 segundos depois, que nos chamou a atenção. Muito escuro, subida vertical muito alta, pouco deslocamento horizontal. Só na base. Na base teve um deslocamento horizontal significativo. Teve um deslocamento horizontal na base, depois ele sobe. A gente acredita que pelo menos um, se não os 2 desses fogos de artifício foram, na verdade, cogumelos. Pelo menos o segundo, a gente tem uma certeza bastante razoável. Absoluta não, porque isso é tolice, né? Mas nós temos uma certeza bastante razoável que pelo menos o segundo foi um cogumelo. Qual é o motivo? É claro que a gente tem que falar da munição tóxica que estava enterrada no jardim, e que a federação tinha que dar um jeito nessa munição. É evidente, né? Perigoso para o próprio país e tal. Então, o que acontece? Os nossos irmãos eslavos resolvem mandar alguns artefatos para promover uma limpeza. O primeiro artefato pode ter sido um cogumelo convencional. Desses, né? Agora, o segundo foi um cogumelo tático. Pelo menos ele foi. Padrão de... esses grandes cogumelos, eles provocam abalos sísmicos. O desse específico foi 3,6 na escala Richter. Isso é muita coisa, gente. É muita coisa. Muito maior que qualquer outra assinatura sísmica já registrada até então. E alguém lembrou? Esses cogumelos, eles soltam os esporos, né? Esparramam pelo ar e tal. E consta-se que esses esporos já estão na Moldávia, na Romênia, na Polônia e até na Lituânia. Esporos de cogumelo. Uau! Como esses cogumelos chegaram nesses lugares? Eles tiveram que sair voando de algum lugar. A nossa tese é que eles saíram de Pavlograd. Saíram de lá. E aí começa a se espalhar pela Europa Ocidental, pela Europa Oriental. Talvez no futuro pela Europa Ocidental, ninguém sabe. O fato é que a gente não sabe a origem desses esporos. Pode ser, como os russos alegam, o que sobrou da munição de empobrecido, que os europeus não conseguiram usar. Ou pode ser que, deliberadamente, a grande mãe ursa tenha descido a pata para impedir cogumelos de nascer. Mãe ursa não curte cogumelo, pelo menos não nos outros. Apesar de fabricar os melhores.
Então, falando simplificadamente, a nossa tese é que a explosão que houve recentemente, Khmelnytskyi, né? Khmelnytskyi, ela não foi aleatória, foi proposital. Proposital no sentido de que a ideia do conjunto Tupolev, que é o que sai voando, né? Mas o material que estava incubado, nossa ideia é que, bom, os ursos, estamos falando de ursos, os ursos poderiam ter feito isso em qualquer momento. Mas aí não teria carga dramática, é a carga dramática que faz as pessoas refletirem. Os ursos evitaram o tanto que puderam entregar gás, urânio, um punhado de coisa para a Ucrânia. Para a Ucrânia não usar para fazer ferramentas que vão exterminar ainda mais o próprio povo. Certo? De toda forma, o chanceler, um homem muito culto, ele lançou a braba, falou, ó, a gente não é. Mas a Convenção de Genebra, que poderia ter feito alguma coisa em outras situações, não falou nada até agora. Então, não é. Essa é a notícia oficial. O que eu acredito, para além da oficialidade? Eu acredito, honestamente, que foi um teste, do ponto de vista dos árabes, e um aviso do ponto de vista dos russos. Se o Ocidente vai ouvir ou não ouvir, aí é outra questão. É outra questão. A gente vai encerrar, porque a gente não quer um vídeo muito longo, a gente quer um vídeo que dá para você refletir, concordar ou discordar e compartilhar. Então, é um vídeo curto. Vamos deixar nos links dos comentários, aliás, os links dos principais assuntos que nós tratamos aqui. Qualquer dúvida, gente, estamos aqui, tá certo? Tentando fazer vídeos mais curtos para que todo mundo consiga assistir. Ah, é! Ana Valéria sempre recomenda. Gente, nossas condições materiais não são as melhores. Então a gente deixa de ganhar um dinheirinho para poder gravar essas coisas, pesquisar, porque não é só falar é fácil. Pesquisa de fundo que é difícil. Então, caso vocês considerem fazer um Pix, vamos deixar aí também, leidersilvasó@gmail.com. É o mesmo do PayPal. leidersilvasó, emendado sem acento, um S só, @gmail.com. Certo? Considere fazer um Pix para ajudar nosso trabalho. Tenha um ótimo dia e daqui a pouco, à tarde, nós vamos fazer um videozinho curto explicando que comidas você deve estocar em casa e como plantar o básico e o que é o básico. Porque alguma coisa nos diz que essa informação vai ser útil. Tá certo? Então, até mais, gente. Foi um prazer, foi uma honra estar aqui na presença de tão boa gente. Agora a gente tem que ir, né? Por vida não ficar grande demais.